Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus, João 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Podeis assentar. Essas são palavras de Jesus Cristo, que aconteceram no mesmo cenário em que ele falava do Consolador, o Espírito Santo, que seria enviado de um modo próprio para a igreja. O Espírito Santo, obviamente, já operava no mundo. Ele que foi responsável pela encarnação de Cristo, esteve como agente na criação e sempre estava no mundo operante. Mas Jesus estava falando do Espírito Santo vindo como Consolador, numa missão, portanto, específica, como o ajudador da igreja sobre a terra, estará convosco para sempre. Portanto, essa vinda do Espírito Santo para cumprir tudo que Jesus fala, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que se creia em Cristo agora e não na promessa do Pai sobre Cristo. O Espírito Santo que viria para guiar a igreja a toda a verdade. O Espírito Santo que o mundo não poderia receber, mas a igreja o receberia de modo pleno, do batismo no Espírito Santo. Nesta função de Consolador estaria com a igreja para sempre. Quer dizer que quando a igreja saísse da terra, o Espírito Santo nesta função também sairia. Não deixaria de agir sobre a terra como antes fazia, mas não agiria desta forma específica como viria depois que Jesus fosse assunto aos céus. Ele disse que quando ascendesse, rogaria ao Pai e ele daria outro Consolador para que ficasse com a igreja para sempre, até o arrebatamento. Portanto, Jesus já está aqui, irmãos, falando sobre uma dispensação nova que iria se estabelecer após a sua morte e ressurreição, um novo testamento que surgiria por força da morte do testador, que é Cristo. Ainda estava vigorando o velho, mas ele já estava falando do novo, de uma nova dispensação. E ele fala aqui do arrebatamento da igreja. Portanto, é no mesmo cenário em que ele fala do Consolador, do Espírito Santo, vindo de modo específico para a igreja, como o preparador da noiva, do Cordeiro. Uma obra dele que é própria da era da graça, da dispensação da graça. E o arrebatamento tem a ver com a igreja, que é o povo de Deus na dispensação da graça. O arrebatamento não é uma promessa de Deus para Israel. A Israel, Deus promete a vinda gloriosa de Jesus para firmar os seus pés sobre a terra, para estabelecer ao final da grande tribulação sobre a terra o seu reino milenar, onde a partir de Jerusalém ele governará sobre todo o mundo e cumprirá as promessas, as profecias que foram pronunciadas no Velho Testamento para a nação de Israel, quando ela fosse restaurada a Deus pelo arrependimento. Mas a promessa para a igreja é de que antes da grande tribulação, quando virão juízos sobre a terra, divinos, por conta do acúmulo de transgressões, quando surgirá o anticristo, haverá guerras de amplitude mundial.
antes da grande tribulação, a igreja, o povo de Deus, na dispensação da graça, este povo iria ser arrebatado, é a promessa que ele está fazendo. Este povo iria subir ao encontro de Jesus nas nuvens. Não se trata de uma vinda de Jesus para reinar sobre a terra, mas de uma vinda de Jesus para levar daqui o seu povo, antes que venham os dias de juízo, antes que venha a grande tribulação. E somente ao final da grande tribulação, quando em agonia a nação de Israel clamar por Cristo arrependida, é que Jesus voltará em glória para estabelecer o seu reino milenar a partir de Jerusalém. Aqui em João 14, Jesus fala à igreja, Jesus fala para o povo que vai ter consigo o Consolador, de modo específico, para o povo que é chamado de a noiva do Cordeiro, para o povo que nós conhecemos como igreja. Jesus traz inicialmente palavras de conforto. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A igreja está num mundo hostil. Se aborreceu este mundo a Cristo, aborrecerá também a nós. Jesus não disse que nós aqui iríamos estar em tranquilidade. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que se o mundo odiou, a nós também iria odiar. E a igreja tem uma função elevada de anunciar o evangelho, a mensagem do perdão de pecados, da salvação pela graça a todas as nações. Somos arautos de Deus no mundo hostil. Somos enviados para uma postura ativa no mundo que quer nos encolher. O mundo quer nos imprensar num gueto, e nós temos uma ordem de Deus que está na contramão do que o mundo quer fazer conosco. Nós temos a ordem para ir a eles, para não nos ficarmos amarrados, mas para sairmos ao encontro, como ovelhas no meio de lobos. Essa é a ordem que Jesus Cristo nos deu, e para isso o Espírito Santo foi enviado, inclusive, para capacitar a igreja nessa missão. Por isso que ele é chamado de Consolador, porque a igreja está num mundo hostil, enfrenta hostilidade, mas tem que pregar, e tem que ir, e tem que ousar, mas ela tem o Espírito Santo que lhe capacita com poder, que opera no coração do ouvinte enquanto a igreja prega, que a conduz à verdade, que mantém viva a esperança do arrebatamento, e que está conosco para nos confortar, para que saibamos que nesse mundo hostil nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo. Mas Jesus está aqui trazendo um outro conforto, um conforto definitivo, um conforto permanente, que é de estar com Ele de forma vitoriosa. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Confie na promessa de Deus, confie em mim, não se perturbem, aquietem o coração, se agarrem à promessa. E a promessa, irmãos, é de que nós não vamos ser deixados neste mundo hostil. A seu tempo nós seremos levados daqui. Diz aí no verso 2: na casa de meu pai, Jesus falou, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Essa expressão, vou preparar-vos lugar, pode ser interpretada de duas formas. A primeira é que Jesus estava falando de sua morte, de sua ressurreição,
sem as quais nós não teríamos instaurado a era da graça, sem as quais não haveria o Evangelho, sem as quais não surgiria a igreja. Ele iria preparar o céu para nós, indo ao Calvário, deixando-se traspassar na cruz, pagando o preço da redenção, ressuscitando ao terceiro dia, entrando no céu como sumo sacerdote da nossa confissão, indo ao santuário celeste e apresentando ao Pai o seu sangue derramado para a remissão de nossos pecados. E assim, Ele garantiria para nós, como diz a Bíblia, eterna redenção, perdão de pecados. Neste sentido, Ele iria preparar lugar, pagando um preço para nosso ingresso lá no céu. Mas também podemos ler isso num outro sentido. É que no Velho Testamento não se fala em arrebatamento. O Velho Testamento desconhece a igreja, a não ser em momentos em que se subentende a sua presença, mas não se fala dela explicitamente. Se você ler o Velho Testamento, vai ver que as profecias, elas têm destinação para Israel e para os gentios, para os povos, para as nações. Às vezes para as nações há profecias bem definidas quanto ao destinatário, profecias para o Egito, profecias para este grupo, para aquele outro grupo, para aquela nação, para aquela outra. Mas as profecias do Velho Testamento são para Israel e para as nações. A igreja não é explicitada no Velho Testamento. Ela é um mistério no Velho Testamento, é algo oculto. Daqui a pouco nós veremos como ela ganhou revelação no Novo Testamento. Então, se nós formos pensar em termos do que já se conhecia por revelação, não havia nada preparado para a igreja. O que você tinha revelado era o que Deus preparara para Israel, para os povos que irão estar na grande tribulação, os povos contra Israel, mas remanescentes convertidos dentre os povos, o milênio, quando Jesus vai reinar a partir de Jerusalém sobre o remanescente dos povos que conseguiu naquele momento encontrar Cristo na grande tribulação e se manteve fiel e ajudou Israel. As profecias são sobre Israel e são sobre os povos. Portanto, havia uma preparação revelacional sobre o futuro de Israel e o futuro dos povos. Mas como a igreja era desconhecida nas escrituras do Velho Testamento, não havia uma definição de qual seria a esperança da igreja. E quando Jesus aqui está dizendo, vou preparar-vos lugar, nós podemos entender em termos de revelação. Ou seja, agora eu estou mostrando o que eu vou fazer para a igreja, mostrando qual é o plano divino para a igreja. Agora eu estou preparando, ou seja, preparando de maneira explícita, de maneira conhecida aos olhos de vocês, qual é o futuro da igreja, qual é a esperança da igreja. Eu estou preparando agora o lugar de vocês, o lugar da igreja, na estrutura do plano de Deus, o que era desconhecido no velho pacto. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Note, Jesus não fala que vai preparar um lugar no céu e vai vir à terra para reinar. Isso seria o que ele vai fazer para Israel, vir à terra para reinar. Isso será o que ele fará em relação aos povos, quando vier para reinar em Israel sobre todos os povos. Mas ele está dizendo, eu virei e vos levarei. Eu virei e tirarei vocês daqui. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. A esperança da igreja é antes da grande tribulação ser arrebatada, ser levada ao céu. Agora note, Jesus quando disse, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, para tirar dos discípulos a ansiedade por eles ainda ficarem aqui no mundo hostil, Jesus não alimentou esperanças de que o mundo iria melhorar. Ele não disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, o mundo vai melhorar, a situação para vocês aqui vai ficar melhor, vocês vão encontrar uma maneira de, por meio de estratégias terrenas, levar este mundo a uma melhora. Jesus não deu essa esperança. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A esperança é essa, eu vou vir para tirar vocês daqui. A esperança não está aqui, a esperança está lá. A esperança para vocês não está em eu vir resolver a coisa aqui para vocês, mas em eu tirar vocês daqui, para o lugar em que eu estou. Veja João 14, vamos comparar com o 1 aos Tessalonicenses 4, para você ver como a relação é perfeita. Agora é Paulo que fala do que Jesus disse. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Note como parece. Lá Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês não sejam igual aos incrédulos. Os incrédulos não têm esperança. Os incrédulos pensam que na morte terminou tudo. Não percam as esperanças. Eu não quero que vocês se entristeçam como eles. Aí ele continua, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É o arrebatamento. Agora veja o verso 15, como é interessante. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo diz para que eles não se entristeçam, e Paulo diz, olha, não é Jesus que vai descer, são vocês que vão subir. O mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, ficará nas nuvens, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado, num corpo imortal, incorruptível, e com os que ressuscitarem, nós subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, e de lá nós estaremos para sempre com o Senhor. É igual a João 14, virei e vos levarei para mim mesmo, estaremos para sempre com o Senhor. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz Jesus. Paulo diz, para que não vos entristeçais. E observe o verso 15, o que Paulo diz, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo não cita nenhum profeta do Velho Testamento. Quem disse isso não foi Jeremias, não foi Isaías, nenhum profeta do Velho Testamento, porque os profetas do Velho Testamento profetizaram para Israel e para as nações. Quem revelou o propósito para a igreja foi Jesus. Paulo diz, eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor. Quem nos falou isso foi o próprio Jesus. Ele está citando João capítulo 14. Foi o próprio Senhor quem falou isso. Não há citação de nenhum profeta do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento sabiam por revelação sobre Israel, sobre os povos, mas não sabiam sobre a igreja. Mas Jesus falou do Consolador. Jesus falou do Novo Testamento.
e de um povo específico que surgiria por causa da recusa de Israel, um povo dentre os povos. E Jesus mostrou que a esperança deste povo não se realiza terrenalmente. A nação de Israel tem a promessa de Jesus como filho de Davi, vir libertá-la dos seus inimigos e reinar aqui na terra. Os gentios têm a promessa, os povos do reino de Jesus a partir de Israel, que vai abençoar todas as nações, os que dentre as nações se converterem na grande tribulação e os filhos que irão gerar. Mas, meus irmãos, aqueles profetas não sabiam nada mais do que isso. Mas Jesus fala para a igreja, o povo que era oculto, que era desconhecido, mas que agora está sendo revelado. Jesus está dizendo que a esperança deste povo é que ele veio para levar este povo daqui. É a noiva que vai se encontrar com o noivo nas nuvens. Esta é a esperança da igreja, o arrebatamento. Não é uma esperança na terra, é uma esperança no céu. Não é uma esperança de coisas que vão ser definitivamente consertadas aqui. Quando a igreja for arrebatada, ela vai ser arrebatada de um mundo ainda não consertado, de um mundo ainda não corrigido. Ela vai ser levada aqui na pior fase do mundo, quando as pessoas estarão como nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Nós não vamos subir ao céu vendo um mundo sob o reino milenar de Cristo. Nós vamos subir ao céu, irmãos, vendo um mundo fracassado, um mundo às vésperas do anticristo, mas nós vamos ser arrancados daqui, arrebatados. O Senhor virá para nos tirar antes que venha o pior mal. E no milênio nós voltaremos com ele gloriosamente. Quando ele reinar a partir de Israel sobre os povos, nós estaremos com Cristo. Mas ali nós estaremos participando das promessas de Deus aos judeus, aos gentios. Estaremos ao lado de Jesus. Mas a nossa esperança, como igreja, é a noiva se encontrar com o noivo. É nos encontrarmos com Cristo nas nuvens e de lá estarmos para sempre com o Senhor. É aquele que foi preparar para nós lugar, voltar para nos tirar daqui. Essa é a nossa esperança. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Efésios 2. Nós vamos ler a partir do 11. Diz assim, Efésios 2, a partir do 11: Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, os judeus, eles tinham um sinal da aliança com Deus, que era a circuncisão, intervenção cirúrgica no prepúcio do órgão masculino da criança nascida ao 8º dia do seu nascimento. E os judeus procuravam por este sinal se distinguir dos gentios, dos outros povos, chamando-os de incircuncisos, não circuncidados. Paulo diz, olha, vocês eram anteriormente gentios. Paulo não está falando a judeus convertidos, mas a gentios que se converteram. E Paulo diz, vocês anteriormente eram gentios. Essa palavra gentios, irmãos, ela perdeu muito do seu sentido original, do uso que nós fazemos. Nós temos a impressão, às vezes, de que gentio quer dizer uma pessoa profana, promíscua. Os gentios, os povos, eram promíscuos, eram devassos, na grande maioria. Mas gentios quer dizer gentes, quer dizer nações. Os romanos, por exemplo, também se distinguiam. Existiam os cidadãos romanos que estavam sob a lei romana e os outros povos que estavam sobre o ius genti, o direito das gentes. Eles estavam sobre o direito dos povos, os demais povos, as demais nações. Gentios são povos, são nações. Quando Paulo está dizendo aqui, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, ele não está falando que vocês anteriormente viviam uma vida de pecado, embora implique isso.
Ele está querendo dizer: vocês antes tinham nações, vocês antes pertenciam a povos daqui da terra, mas agora vocês não pertencem mais. Entenda isso. Gentios são nações. O julgamento das nações que aparece em Mateus, lá no livro de Joel, está como o julgamento dos gentios. Gentios são povos, judeus e gentios. Gentios são as gentes. Os romanos também faziam uma distinção semelhante. Os romanos e os gentios, as outras gentes, são as outras nações, os outros povos. Paulo aqui, portanto, não está apenas dizendo que eles mudaram seus hábitos, foram transformados no seu estilo de vida, não. Ele está dizendo: vocês não são mais gentios, vocês não são mais nações terrenas, vocês não pertencem mais às nações daqui. Por isso que Pedro, lá na carta dele, diz: vós sois sacerdócio real, nação santa. Nós somos uma nação separada das outras nações. Nós somos um povo dentre os povos. E aqui neste mundo nós somos estrangeiros, porque a nossa cidade é aquela que Jesus foi preparar no céu. E a Jerusalém celestial, essa é a nossa cidade. Aqui, aos olhos de Deus, nós não somos mais brasileiros nem argentinos, nós somos igreja. Então vamos continuar aqui. Verso 11: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que tinha a revelação do Velho Testamento, e estranho às alianças da promessa, aquelas alianças que Deus fez com Abraão, Isaque, Jacó, com os patriarcas. Vocês não sabiam sobre isso, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, nós gentios, que antes estáveis longe, não conhecíamos nada da revelação do velho pacto, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que ambos os povos são esses, judeus e gentios, de ambos os povos fez um. Na dispensação da graça, o judeu não é propriamente judeu aos olhos de Deus, ele é membro do corpo de Cristo quando se converte. O gentio não é mais brasileiro, argentino, uruguaio, inglês, quando se converte, ele é corpo de Cristo. Dos dois lados, da nação de Israel e dos vários povos, de judeus e gentios, Deus fez agora uma outra unidade, um outro povo, derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos, judeus e gentios, um novo homem, um homem cuja identidade é em Cristo e não nas etnias terrenas, nas nacionalidades terrenas, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora nós todos estamos sendo um novo homem, o corpo de Cristo. Por meio de Jesus, através do Espírito Santo, temos acesso ao Pai. E aqui, a partir do capítulo 3, que é a sequência de tudo isso, veja o que é dito: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça, a dispensação da graça, da igreja, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério. Note como é que ele chama a dispensação da graça, chama de mistério. No Velho Testamento não se falou disso. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, que é a igreja, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. A igreja não foi conhecida outrora, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora
tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios, junto com os judeus, são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A igreja, portanto, irmãos, é um povo celestial. A esperança dela é ser arrebatada. Somos um povo dentre os povos. Nos desassociamos das nacionalidades e nos identificamos em Cristo. Por isso que não somente a igreja é um mistério que não era conhecido no Velho Testamento, como o arrebatamento também. Efésios 5, versos 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A união de Cristo com a igreja nas nuvens é um mistério. Não foi conhecido do velho pacto. A igreja é um povo que se conhece agora. Nas profecias do Velho Testamento havia um buraco temporal. Entre profecias havia um intervalo que ninguém sabia o que era. Mas agora, através de Jesus, dos apóstolos, se revela o sentido desse intervalo. Era para a constituição da igreja, um povo dentre os povos. Um povo que está aqui para pregar, mas cuja cidadania é celestial, cuja esperança é o céu. Esse é o papel da igreja. Pastor, mas nós temos na nossa carteira de identidade a identificação do nosso nascimento, do local em que nascemos. Nós temos que tirar título de eleitor, nós temos documentos pelos quais nós somos identificados como nacionais, cidadãos de um local ou de outro. É verdade. Nós não objetamos a organização em que o mundo está. Nós não somos desordeiros ou anárquicos. Mas a questão é que para a vida coletiva nós aceitamos essas identificações, mas não é com ela que nós nos auto-enxergamos. Nós nos vemos de forma espiritual. Estamos alocados no mundo com essas marcações, mas não são elas que nós tomamos para nós. Nossa marcação, identificação é aquela que temos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses, leia comigo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso 3, aliás, a partir do 4, Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne, no que eu sou neste mundo, no corpo, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Essa é a sua regionalização no mundo, como eu disse, são as suas marcações terrenas. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Em sua marcação terrena ele está dizendo: eu sou hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Note, Paulo diz: eu sou hebreu de hebreus. Eu tenho essa marcação terrena, eu sou um hebreu. Mas a questão é que eu considero isso como nada, para ganhar a Cristo, para me identificar através de Cristo. Alguém talvez diga: pastor, mas por 2 vezes, no livro de Atos, Paulo se identifica como cidadão romano. Além de hebreu, ele tinha dupla cidadania, era romano também. Por 2 vezes, ele fala que era cidadão romano. Ele fala para que ele possa dizer que legislação deveria ser aplicada a ele, porque o estavam tratando segundo a legislação dos próprios homens, de maneira indigna do que ele era como romano. Então Paulo vai dizer que é romano para dizer que legislação se aplica a ele, para dizer que direito deve ser cumprido sobre ele.
Ele vai dizer que é cidadão romano para mostrar como aquelas pessoas não cumpriam nem a sua própria lei. Vocês me tratam assim, mas eu sou cidadão romano. A lei de vocês diz isso, e vocês estão fazendo outra coisa comigo. Então Paulo aí tem uma argumentação jurídica. O que nós devemos fazer também, quando oportuno, nós devemos argumentar com base no direito terreno, para mostrar que as pessoas estão nos fazendo injustiça segundo suas próprias regras. Se nós não fizermos isso, nós estamos silenciando diante de uma transgressão que elas estão praticando, e não é só da lei de Deus, é da lei delas mesmas. Nós temos que denunciar as arbitrariedades que são pecaminosas. Nós temos que mostrar como os homens são hipócritas e transgridem suas próprias regras. Nós temos que lembrá-los: olha, de acordo com a Constituição, deveria eu ser tratado assim, é assim que eu estou sendo tratado, vocês estão cumprindo o que vocês defendem. Paulo fez isso. Mas Paulo não usou sua cidadania romana para articular um projeto de poder, para colocar gente no Senado romano, para montar um grupo que pudesse alcançar uma representação no Senado, diante de César. Paulo não fez isso. Portanto, a única hora em que ele usa a cidadania é para lançar em rosto as contradições jurídicas dos seus inimigos. É para dizer como ele deveria ser tratado segundo o próprio direito dos perseguidores. Jesus fez isso também. Quando bateram em Jesus, Jesus disse: eu falei mal, prove que eu disse mal. É assim que a lei de vocês ensina, tem que provar. Mostrou as contradições, as hipocrisias. Mas nós não vemos Paulo, em nome dessa sua cidadania, tendo um projeto de poder, derrubar alguém, colocar outro, encontrar um grupo de representação no Senado romano que existia naquela época. Aí nós não vemos, nós vemos eles desmascarando as hipocrisias legais, condenando as arbitrariedades e as injustiças, porque Paulo se via como um cidadão celestial. Aqui em Filipenses, capítulo de número 3, ainda, a partir do versículo de número 18, diz assim, Paulo fala: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que não querem sofrer pelo Evangelho, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo está dizendo, irmãos, tem gente que não quer padecer, não quer sofrer. De fato, nós devemos orar para termos uma vida sossegada, mas devemos estar sempre preparados para sermos perseguidos. Nunca devemos nos desesperar pela possibilidade de sermos perseguidos e mudarmos a nossa estratégia e sairmos da nossa vocação e lutarmos segundo o mundo. Nós oramos para que haja tranquilidade para a igreja, mas nós somos preparados em todo o Novo Testamento para sermos perseguidos. Existiam alguns que não queriam saber de cruz. Paulo diz: só pensam em coisas terrenas. Não é que nós não vamos pensar neste mundo, irmãos. Nós devemos querer o melhor para este mundo. A igreja é sal da terra. A igreja é luz do mundo. Eu devo orar por reis para que eles façam o melhor, é o que a Bíblia manda. Eu devo querer de fato o melhor e não o pior.
eu oro no Pai Nosso, faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. No entanto, a nossa maneira de lutar por isso não é igual à do mundo. Esses que só pensavam em coisas terrenas, o problema não era que eles estavam preocupados em que o mundo melhorasse. Isso é legítimo. Era como eles queriam fazer isso, de forma terrena, perdendo o senso da identidade da igreja e da vocação. E Paulo diz, olha, nós devemos entender que nossa cidadania é no céu. Nossa cidade está no céu e nossa esperança vem de lá. Nós aguardamos um Salvador que veio para transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória e nos tirar deste mundo. Essa é a nossa esperança. Nós temos, irmãos, que lutar aqui, mas de forma compatível com a nossa vocação. A Bíblia diz que nossa luta, Efésios 6, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós somos os únicos que podemos lutar contra as reais forças que estão trazendo trevas ao mundo, que são forças espirituais. Os que estão nesse mundo só lutam contra as aparências. Nós lutamos contra os inimigos que estão por trás. Não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Em 2 Coríntios 10, lá pelo versículo 4, Paulo diz que nós não militamos segundo a carne. Nós lutamos, mas não segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, diz o apóstolo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossa arma é argumentativa, e ele diz que nós temos que derrubar toda a altivez, as ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nós temos que trazer todo o pensamento cativo a Cristo Jesus. Eu gosto de 2 Coríntios 10, porque não é uma coisa puramente evangelística. Ele está dizendo que a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, derrubar as fortalezas ideológicas que elas levantam contra o Evangelho, confrontar essas ideologias mundanas, derrubar essas fortalezas, se levantar contra a altivez dos homens que vêm contra Deus e trazer o pensamento obediente a Cristo. Nós temos que tentar influenciar a mentalidade, a cultura, não somente pregar o Evangelho, mas mostrar qual é o padrão, mostrar o que é que diz a lei moral escrita no coração de todo homem. Eu tenho duas preocupações no tempo presente. Uma é daqueles que se entusiasmam demais com a política partidária e perdem o senso da vocação como igreja, um povo separado dos povos. Eu tenho preocupação com esse, porque ele está saindo dos trilhos. Mas eu tenho preocupação também com os indiferentes, que aplaudem a doutrina anabatista, segundo a qual a igreja não é para se envolver com política partidária, mas para serem silentes em tudo, para não atuarem em nada. A igreja é sal, irmãos. A igreja é luz. Se o sal se tornar insípido, não serve mais para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A igreja é como uma cidade iluminada sobre um monte. A luz não é para estar escondida debaixo do alqueire, do vaso ou da cama, não. É para estar no velador e alumiar a todos. Pregar o Evangelho não é só declarar que Jesus salva, não. Eu tenho que derrubar as fortalezas. Eu tenho que entrar em guerra contra essas ideologias mundanas, contra uma cultura que se levanta contra Deus. Armas que não são carnais nós temos, armas que são espirituais, poderosas para a destruição de fortalezas, para derrubar a altivez do pensamento ideológico humano, para trazer todo o pensamento a Cristo. Você está fazendo isso, meu irmão? As descompensações são muito fáceis. Ir para um lado ou ir para o outro, manter-se nos trilhos é que é preciso. Eu não vou sair da minha vocação, eu não vou me abrasileirar. Eu sou um cidadão do céu.
Mas eu vou guerrear contra ideologias que estão prejudicando esse mundo. Eu não sou indiferente ao estado do mundo. Eu oro a Deus, faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Eu entendo que nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. Mas as nossas armas não são como as deste mundo. Um exemplo para isso. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi porque Deus o guiou. Mas quiseram ver Davi como alguém que ia lutar contra Golias, não por uma direção de Deus, mas como um guerreiro normal. Saul colocou a armadura dele em Davi, e Davi era muito franzido, pequeno. Quando colocaram a armadura de Saul, ele não conseguia nem andar. Ele disse: não, o inimigo vai vir assim contra mim, mas eu vou diferente para ele. Nossas armas são outras, nossa maneira de lutar é outra. E Davi, quando enfrentou Golias, ele disse: tu vens a mim com a espada, com o escudo, com a lança, mas eu vou a ti só em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra ele derrubou o gigante. Quando às vezes eu vou pregar a mensagem que nós temos sobre o anabatismo, tem gente que diz: mas pastor, se a gente pensar assim é o desespero humano, como é que vai ser? O outro lado vai dominar, o outro lado vai conseguir. Meu irmão, quem imaginaria que uma pedrinha derrubaria um gigante? Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A igreja faz muito mais dentro da sua vocação do que fora, porque ela está na luta mais profunda, porque ela faz o que nenhuma luta de pessoas neste mundo pode fazer. Nos cabe também, como Paulo, mostrar como as pessoas são contraditórias com as suas próprias leis. Paulo era um erudito, conhecia as leis, e ele usou isso. Ele falou de sua cidadania romana, como eu disse, para mostrar: vocês não estão cumprindo o que a lei de vocês diz. Paulo não foi, irmão, silente contra as arbitrariedades. Ele sabia que depois que ele saísse de lá, elas viriam contra os crentes mais simples, que não tinham cultura. Ele que tinha cultura, que conhecia o direito, era o que tinha que deixar a coisa freada, é o que tinha que mostrar: vocês não estão fazendo corretamente. Tertuliano, grande anabatista, era contra envolvimento em política de forma a tê-la como projeto de poder, era contra crente ir para a guerra, era um anabatista legítimo, mas ele escreveu livros inteiros para mostrar como os romanos não estavam cumprindo devidamente sua própria lei, quando perseguiam os cristãos. Alguém diz assim: pastor, você não se envolve com política partidária, não vota, não tem candidato, não se candidata, mas quando um político lhe chama como jurista para lhe fazer uma consulta sobre um projeto de lei, você vai lá e ajuda. Ajudo. Como eu acho que se alguém fosse fazer uma obra na prefeitura e quisesse consultar um crente engenheiro para saber que aquela ponte não vai cair, ele tinha que falar. Era dever moral dele. Ou ele ia dizer: não, eu sou crente, não me envolvo com política partidária, então eu estou sabendo que essa ponte vai cair, mas eu não vou falar nada. Não, ele tem que falar. Existem leis justas e injustas, e se me consultarem eu vou dizer o que é justo e vou dizer o que é injusto. E se for um crente, pastor, que inadequadamente entrou em política e lhe chamou, mesmo sendo contra, ele está nessa posição como crente, eu vou também, porque o fato de ele estar errado não vai mudar o fato de que leis são justas ou injustas. E se ele quer me ouvir sobre uma lei que pode ser injusta, eu vou falar qual é a maneira de ser justa. E eu vou dar um exemplo na Bíblia que vocês nunca imaginariam. João Batista. João Batista, irmãos, chegou, Marcos 6, para Herodes e disse: você está em pecado, porque você está com a mulher ilicitamente. Marcos 6, a partir do versículo de número 17, vou ler o 17 e 18. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere,
por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você consegue imaginar, irmãos? O profeta chegou lá para Herodes e disse: olha, você está numa relação adúltera. Aí, por causa da mulher, Herodes encarcerou João Batista. Mas Herodes todo dia ia lá conversar com João Batista e pedir conselho a ele. E muitos dos conselhos de João Batista Herodes atendia. Veja aí o que diz a sequência. Versículos 19 e 20. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem santo, que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança. Não queria que ninguém matasse ele. E fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Como é que pode, pastor João Batista, dizer que o homem era um adúltero? E quando o homem ia consultá-lo, João Batista dava conselho para ele, ele ouvia. Aqui é que está, irmãos. João Batista, quando dizia que ele era adúltero, não dizia por raiva dele, não. João Batista não tinha raiva de ninguém, dizia porque era a missão dele, dizer que era pecado. Mas João Batista era um homem capaz de denunciar o pecado e depois ser consultado singularmente, com tranquilidade. O seu pecado é o seu pecado. Eu não sou seu inimigo, não. Herodes pedia conselho a ele. Conselho sobre o quê? Sobre alguma coisa de seu governo. Ouvia os conselhos dele, atendia o que ele dizia. João Batista dizia: você está errado. Mas por causa que o homem estava errado, ele ia deixar o homem fazer coisas erradas, se o homem queria ouvir o que ele tinha para dizer? De maneira nenhuma. Ele dava o reto conselho. Quisera, irmãos, as figuras eminentes desse mundo quisessem ouvir os crentes e os pastores de verdade, não aqueles que buscam ser ouvidos, mas aqueles que estão no deserto profetizando. Que bom seria que esses homens chegassem, descessem do seu pedestal: eu quero ouvir o que você diz. O que é que você tem para dizer? Como você me orienta? O que não pode é pastor mendigar na mão de político para querer influência. Mas se nos quiserem ouvir, irmãos, falaremos. Eu nunca na minha vida fui nem vou atrás de político para nada, mas muitos deles vêm a mim: pastor Glauco, o que é que você orienta sobre isso aqui? O que é que você acha disso daqui? Eu vou participar, eu vou denunciar as irregularidades jurídicas da sociedade, dos nossos perseguidores. Eu vou condenar as ideologias desse mundo, mas eu não tenho projeto de poder. Eu não estou no projeto de poder de nenhum partido. Eu não tenho nenhum candidato, porque eu estou aqui como um peregrino. Nós não pertencemos a este mundo, nossa esperança é o céu. Veja o que a Bíblia diz, lá na carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. A partir do verso 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. É isso que nós somos desse mundo. Peregrinos e forasteiros. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Note, ele nos tirou de dentro dos gentios. Nós estamos entre os povos. Entenda, gentios são povos, são nações. Mas nós estamos entre os gentios como peregrinos e forasteiros. Nós temos que mostrar um viver honesto perante os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Agora veja o que diz a partir do 13, entenda alinhado com o que já lemos. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Por que ele diz por amor do Senhor? Porque este rei não é nosso rei. Vocês são peregrinos, são forasteiros, no meio dos gentios, mas se sujeitem à autoridade humana, não por ela,
Porque se vocês são peregrinos e forasteiros aqui, ela não é autoridade sobre vocês, é sobre os povos. Mas se submetam por amor ao Senhor, porque o Senhor está ordenando que vocês sejam bons peregrinos. Quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Sabe o que é que eu imagino, irmãos? Como os crentes diziam isso, nós somos um povo que não é daqui, nossa esperança celestial, não se identificava com as nações, achavam que os crentes iam ser anárquicos. Se eles não se identificam, se eles não têm fidelidade terrena em nenhum lugar, esse pessoal vai ser anárquico, vai ser rebelde. Mas aí a Bíblia está dizendo, olha, deixa eles observarem como vocês são honestos. E eles que estão dizendo que vocês não têm fidelidade a nação nenhuma, eles vão observar as boas obras de vocês e um dia eles vão reconhecer e glorificar a Deus. Obedeçam ao rei por amor do Senhor, para que vocês tapem a boca deles, eles vão ficar impressionados. Os que não se identificam com nação nenhuma são os mais ordeiros. Aí olha o verso 16, como livres, vocês são livres, vocês não têm obrigação nenhuma, com reino nenhum terreno, vocês são do céu. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Vocês não estão vinculados, vocês são livres desses reinos. Mas nós vamos mostrar a eles que nós não somos anárquicos. Nós vamos mostrar que nós somos ordeiros, que nós queremos o bem. Verso 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. É o que a Bíblia está dizendo. Note, todo o texto presume que nós não somos daqui, peregrinos e forasteiros no meio dos gentios. Somos livres das nacionalidades, mas nós vamos obedecer ao rei, por amor a Deus, para tirar qualquer acusação de que porque nós estamos vinculados, somos desordeiros, nós vamos tapar a boca deles, nas suas acusações. Eles vão ver que nós não somos malfeitores, que o nosso viver é honesto. E mais adiante vai falar até da não resistência, versos 21 até o 23, porque para isto sois chamados, essa é a nossa vocação, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O crente não é para se envolver em empreendimentos bélicos, porque nós não somos daqui. Nós somos o povo celestial de Deus, nossa luta não é contra seres humanos, é contra hostes espirituais da maldade. Então nós devemos seguir as pisadas de Cristo. Quais foram essas pisadas? Quando ele era injuriado, não injuriava. Quando ele era ameaçado, não ameaçava. Mas ele em tudo se entregava a Deus. A igreja, irmãos, aqui é porta-voz do amor de Deus e do evangelho, da boa notícia que Deus acolhe os homens pecadores, de que Jesus recebe para perdoar aqueles que o crucificaram. Nós não somos pregadores coerentes dessa mensagem se não formos adeptos da não resistência. Se te bater a face direita, oferece também a esquerda. É o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Em João 18:36, que o irmão Fabiano leu aqui, diz lá que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos pelejariam. Pelejar ali, irmãos, era guerrear, para que ele não fosse entregue. Então Jesus não está dizendo ali simplesmente que a gente não vai fazer nada aqui, para o mundo ter alguma influência nossa. Ele está dizendo o seguinte, que porque o reino dele não é da natureza dos reinos terrestres, lutar não é compatível com o reino dele que é espiritual. Ele está dizendo que de acordo com o reino dele, essa estratégia de lutar não é adequada para a igreja. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, se fosse ao estilo dos reinos terrestres agora, então os meus servos pelejariam, mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, ele vai reinar no futuro, mas agora ele diz: o meu reino não é daqui. E portanto, ele está dizendo que certas estratégias não são adequadas para nós em função da nossa vocação. Eu não critico o incrédulo que se engaja
entusiasticamente em política partidária. Eu até o elogio se ele está do lado melhor, porque ele está com algum ideal. Eu estou falando aqui para a igreja, que tem uma vocação, que tem uma identidade sobre a terra. A nação de Israel no Velho Testamento lutou e guerreou, porque era um povo terreno de Deus. O propósito de Deus para Israel era neste mundo. Mas a igreja é o povo celestial de Deus, ela tem uma dispensação própria, como porta-voz da mensagem de que Deus amou de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela tem um novo mandamento, é o de amar como Jesus amou, é de mostrar esse aspecto do amor de Deus, como Israel mostrou quando tomou aquela terra de Canaã, daqueles povos, a justiça de Deus. Mas nós entregamos a justiça a Deus, porque somos porta-vozes do seu amor. Nos entregamos àquele que julga justamente. Deus nos constituiu porta-vozes do seu amor. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo de número 17, acerca da grande Babilônia, versículos de números 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Na Bíblia, a igreja é representada por uma mulher, a noiva de Cristo, que se preserva virgem. A falsa igreja aqui é representada por uma mulher prostituta, que fornica com os reis da terra, ou seja, representa um povo que não teve a paciência de aguardar Cristo, que se antecipou e buscou neste mundo aproximação, negociações, projetos de poder com os reis da terra. Ela fornicou, porque não teve a paciência de esperar o rei que é Cristo. Mas Paulo diz sobre como deve ser a igreja, lá em 2 Coríntios 11, a partir do verso de número 2: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A um marido, a saber, Cristo. Veja, irmãos, a igreja tem que se guardar como virgem pura só para Cristo. E como eu tenho dito, nós temos que ser ativos nesse mundo. Mas aonde, de que forma, é que nós temos que pensar? Davi tinha que lutar com Golias, mas não com a armadura de Saul. Um exemplo interessante está lá em Hebreus 11. A Bíblia diz que pela fé Moisés, sendo filho da filha de Faraó, recusou esse título e escolheu sofrer com o povo de Israel. Os irmãos já pensaram que Moisés poderia ter libertado o povo por sua influência no palácio? Moisés era filho da filha de Faraó, adotado. Ele poderia ter usado isso para libertar o povo de Israel. Sabe qual seria a falha? É que se ele libertasse, ele libertaria como egípcio, e não como o povo de Israel. Ele teria que permanecer no palácio, manter-se na sua posição e deixar o povo ir. Ele conseguiria libertar o povo, mas ele continuaria egípcio. Ele quis o caminho mais difícil de libertar o povo, compatível com a sua vocação, de ficar do lado do povo judeu, de recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não quis libertar como um egípcio, ele quis libertar como um judeu, pelo poder de Deus, e não pela sua influência no palácio. E portanto ele escolheu sofrer com o povo de Israel. É a questão. Nós temos que ver o que é compatível com a nossa vocação. Hoje, irmãos, nós temos um tempo difícil para todos nós, porque nós podemos ver dois lados, não somente no Brasil, no mundo. E um lado, não por uma questão religiosa,
mas por uma conservação de tradições, está mais aparentado com as nossas preocupações e nos garantiria mais liberdade. O outro vem para devastar tudo que foi resultado da influência do cristianismo na sociedade, para perseguir igrejas e tirar liberdades. Ao vermos os dois lados bem definidos, a tentação fica maior de alguém querer assumir um lado e entrar através de atitudes de política partidária para favorecê-lo e se envolver em militância política, em voto, em candidaturas. A tentação é grande, eu reconheço, mas é exatamente sob essa tentação que a fidelidade também vai ser mais verdadeira. Tem gente que diz assim: pastor, realmente a pessoa que está com o cabelo branco não deve pintar o seu cabelo, deve aceitar a idade. Mas ela diz isso enquanto não tem cabelo branco. Quando chega, ela muda de ideia. Pastor, eu acho que nós não devemos abusar do nosso corpo e controlar a fertilidade por meio de comprimidos que destrói o corpo da mulher. Aí a pessoa se casa, tem muitos filhos. Não, eu agora quero mudar de pensamento. É sempre fácil seguir a sã doutrina, irmãos, quando convém. Eu admito que a tentação é maior no tempo presente, mas nós temos que ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Nós vamos lutar. Eu até oro para Deus cuidar das coisas, e eu imagino como seria cuidar das coisas. Seria favorecer a um lado mesmo, determinado, pelo menos é o que me parece. As coisas mudam, eu não tenho conhecimento, Deus o sabe. Mas eu oro e alguma coisa se representa na minha mente enquanto eu oro, para Deus cuidar disso. Mas eu não vou sair da minha vocação. A Bíblia diz lá na carta aos Tessalonicenses, segunda carta, que o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade é o espírito do anticristo que está agindo nas instituições, trazendo todos esses desmandos, e que prepara o cenário para este governante mundial, que é o anticristo. Mas a Bíblia diz: só há um que o resiste, é o corpo de Cristo, é a igreja, até que daqui seja tirada. Eu lhes pergunto, irmãos, naquele tempo o mistério da iniquidade estava operando? Estava, diz lá, o mistério da iniquidade já opera. A igreja estava resistindo naquele tempo? Estava. E a igreja tinha democracia para votar, para formar partido político? Não. Mas ela estava resistindo. Note, dizer que a forma de resistir agora seria enveredando para a política partidária, seria dizer então que o modo de nós resistirmos ao mistério da iniquidade é humano e não espiritual. Aquela igreja ali não tinha candidato, não tinha naquele tempo votação, mas ela estava resistindo ao mistério da iniquidade. Essa resistência é espiritual. Nós temos que resistir agora de uma forma espiritual. Nós temos que orar, como a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, pelos reis, pelos príncipes, para que Deus nos dê uma vida sossegada. Nossa oração é poderosa. Nós temos que orar contra as trevas, orar contra os demônios, orar contra as influências malignas. Nós temos que reprovar o mal. Mas nós temos que agir dentro da nossa vocação e não desesperar, confiar em Deus. Porque quando você desespera e sai da sua vocação e entra nessa estrada terrena, é porque você perdeu a esperança que é lá em cima. Eu vou orar, eu vou pregar. Se a coisa vier noutra direção, eu continuo crendo que Deus está no controle. Eu até sei pela Bíblia que em algum momento as coisas vão piorar mais ainda. Mas a questão é que eu estou olhando para o céu, porque a redenção está próxima. A questão é que o que eu estou aguardando é o soar da trombeta. Nada neste mundo vai me desesperar, me tirar da minha vocação, me fazer perder aquilo que a Bíblia me manda fazer.
como se tudo que eu tivesse para conquistar e todo o meu coração estivesse aqui. Não, eu estou aguardando lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O crente, irmãos, não é para ficar desesperado com perseguição se vier, não. Bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguido, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Vamos estar firmes se a perseguição vier, vamos orar, vamos pregar, vamos denunciar, mas não vamos nos desesperar e perder a nossa vocação. Vamos olhar para o céu. Eu quero até dizer uma coisa para vocês: quando as pessoas desesperam, elas ficam mais fáceis de passar para o outro lado. Os irmãos devem lembrar-se daquele filme que por várias vezes nós passamos aqui, Os Radicais. Tinha aquele Vivian Helbling, que ele queria que os anabatistas pegassem armas, se aliassem com príncipes protetores, tivessem estratégias no mundo político para sobreviverem. E os outros diziam: não, não é por esse caminho. E no final ele que disse tanto isso, terminou trabalhando para as forças que perseguiam os anabatistas, renunciou sua fé anabatista e foi perseguir os anabatistas, trabalhar para os que mataram. Quando a pessoa desespera e perde a sua esperança celestial, se as coisas aqui não forem como ela quis, então no final, desesperada, ela também se alia ao outro lado, para conseguir viver bem nessa sociedade. Mas quem está olhando para o céu, irmãos, ninguém pode dobrar. Quem está olhando para a esperança celestial é indobrável. É indobrável. A política deste mundo não é confiável. Houve um jornalista, Carlos Lacerda, que no primeiro governo de Getúlio Vargas, quando ele plantou uma ditadura no Brasil, este homem era comunista, foi preso como comunista pelo Vargas. Depois acabou o Estado Novo, entrou outro presidente, mais na frente o Vargas é eleito de novo. Aí o Vargas vem com direitos trabalhistas, propostas sociais, e o Carlos Lacerda, que era comunista, agora era o outro extremo, não era mais comunista, era liberal, que é o outro extremo. Ele foi perseguido no primeiro governo do Vargas como comunista, e no outro ele foi perseguido como liberal e conservador. Os homens mudam da noite para o dia. Até Olavo de Carvalho já foi comunista na época do governo militar, foi depois islâmico, e depois conservador. Nós temos não sei quantas pessoas que foram eleitas com discurso conservador e já estão do outro lado. Se nós dependermos, irmãos, de políticos, nós vamos ver como as coisas cambaleiam para lá e para cá. O homem é instável, o homem é volúvel. O próprio anticristo no começo vai estar do lado de Israel e depois vai estar contra Israel. Nossa esperança é o céu, mas como peregrinos nós vamos salgar, nós vamos iluminar, nós vamos confrontar as ideologias, nós vamos denunciar as arbitrariedades jurídicas, nós vamos orar, mas nós não vamos sair da nossa estrada. Nós vamos ter sempre a esperança celestial. A Bíblia fala lá em Daniel, para terminar, que Nabucodonosor teve um sonho e ninguém sabia interpretar o sonho, só Daniel que teve a revelação de Deus para interpretar. Veja o sonho de Nabucodonosor, Daniel 2, a partir do 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro,
e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Essa estátua que Nabucodonosor viu representa todos os grandes impérios que existiriam desde os seus dias em diante. A cabeça de ouro era o próprio reino da Babilônia, depois viria o Império Medo-Persa, depois viria a Grécia, depois viria Roma, que termina nos pés de ferro, nas pernas de ferro, mas aí vem os pés em parte de barro e em parte de ferro. Esses pés aí representam, irmãos, o último governo, o governo que vai ser aquele do anticristo. E note qual é a característica, a mistura de barro e ferro. Barro e ferro não se misturam, um é sólido, o outro arenoso. Representa o tipo de sistema que está se formando agora. Ele se disfarça de democrático, é o barro, mas ele vem contra os discordantes como ferro. É uma ditadura misturada com democracia. É democrático onde eles querem, aí é barro, e onde eles não querem ser democráticos é ferro. Mas a Bíblia diz que de repente apareceu uma pedra que foi solta, ninguém sabe como. Diz aqui que ela foi cortada sem auxílio de mão. Essa pedra, irmãos, é o reino de Cristo. Não vem das mãos do homem, é no final da grande tribulação, é a vinda de Jesus para Israel, libertar Israel dos povos, estabelecer o seu reino. Não foi cortada por mãos, não veio do homem este reino. E quando esse reino vier, ele vai acertar a estátua e vai quebrá-la da cabeça até os pés. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus não vai aproveitar nenhum sistema político desse mundo. Ele não vai pegar nenhum aqui, adaptar e melhorar. Ele vem para devastar todos e fazer prevalecer o seu reino. Aqui em Daniel, no capítulo 2 ainda, diz aí a Bíblia nos versos 41 e 42: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nós não vamos nos misturar com os reinos, nos comprometendo com política partidária, que vão ser destruídos. Nosso compromisso é com esse reino que vai ser vitorioso no final. Mas enquanto estivermos aqui, também nós não estaremos calados. Somos porta-voz, embaixada de Deus aqui. Paulo diz em 2 Coríntios 5 que nós somos a embaixada do reino de Deus aqui na terra. É interessante que quando um país declara guerra a outro, a primeira coisa que faz é tirar a embaixada. Na grande tribulação, Deus vai declarar guerra a esse mundo, mas antes vai tirar a sua embaixada daqui. Mas enquanto a embaixada estiver aqui, irmãos, nós vamos perturbar os moradores da terra. Nós vamos confrontar as ideologias. Nós vamos falar a verdade. Nós vamos condenar a hipocrisia, mas nunca tirando o olhar da nossa verdadeira esperança. É o soar da trombeta.
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele disse: vou preparar-vos lugar. Depois eu virei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos ficar de pé.